Vamos iniciar a nossa jornada do herói ou da heroína, essa jornada tão profunda, tão maravilhosa, tão intensa. E sabe quem é o personagem principal dessa jornada? Somos nós. E nós, a partir desse exato momento, nós somos representados pela carta do louco, tá? Então, a nossa primeira carta e a última é o louco, tá? E o louco, eu vou falar um pouquinho de duas maneiras para vocês sobre essa carta. Primeiro, vou começar explicando assim, mostrando umas imagens, e depois eu vou trazer o que eu sinto sobre essa carta, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês um trabalho mais concreto que eu tenho feito relacionado às cartas do tarô. Então, quem é o louco, gente? Peguem a carta do louco, podem ser de todos os tarôs que vocês têm, tá? E esse exercício pode ser para todas as outras aulas. Pegue e coloque essa carta diante de vocês. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, se permitam olhar para essa carta. Percebam se tem movimento. Essa carta tem, tá vendo? Que ele está dando aqui no tarô mitológico, nós temos Dionísio, né? E ele está dando um passo, ele está num abismo, ele está dando um passo, ele está com um movimento assim do corpo meio assim, né? Cada parte do corpo está de um jeito. Ele não olha para o chão, percebam, ele não está olhando para o chão, ele está olhando para onde? Para o sol, né? Para o horizonte. Ele tá com roupas que parecem de animais, parecem de pele, né? Então, uma coisa bem selvagem. Percebam que o cenário inteiro, ele é um cenário árido, né? Vocês podem ver aí que a gente tem montanhas. Eu não tô vendo água nessas montanhas. Nós temos uma caverna atrás dele, provavelmente é de onde ele saiu. E nós temos um galho de árvore ali em cima, aonde tem uma águia no cantinho, tá vendo? Então, e por último, né, também na cabeça dele a gente tem dois chifres, que ele tem ali essas folhinhas de videira, assim, no cabelo dele. Então, acessem essa carta, olhem para ela. Nesse momento a gente acessa o louco. E o que que é o louco, né, na nossa sociedade? Quando eu falo o louco, o que que vem na sua cabeça? Eu quero que você acesse isso tudo, perceba qual é a sensação dessa palavra, das imagens que vêm para você. São imagens boas? Ruins? Tem algum louco na sua família? Tem algum louco na sua rua, no seu bairro? Como os loucos são vistos diante de você? Você tem medo deles? Você acha eles divertidos? Você já conviveu com algum louco? Ou com alguém que era considerado muito, muito diferente de tudo? E que você fala assim, meu Deus, essa pessoa é meio louca. O que é ser chamada de louca para você? Ou louco? Qual é a sensação dessa palavra? O louco, o princípio da coragem, estado de destemor, êxtase, experiência máxima, aquele que anda sem medo, a capacidade de dar à luz as novas formas a partir de uma posição de coragem, admiração e antecipação. Completa todo o movimento pela fé. Ar, Aleph, sabe nada. Todos os caminhos são lícitos para a inocência. Pura loucura é a chave para a iniciação. O silêncio irrompe o êxtase. Nem homem nem mulher, mas ambos em um. Não fala, bebê vestido de azul celeste, para que possas crescer para portar a lança e o graal, vagar sozinho e cantar. No palácio do rei, sua filha o espera. Essa é uma interpretação do Crowley, tá? Que aqui eu vou ler um pedacinho de cada uma das interpretações do tarô e finalizo com o Dionísio, que é o nosso louco aqui do tarô mitológico. Então, o que que você sabe sobre o Dionísio? Qual é a história que você conhece sobre essa figura mitológica tão diferente, tão controversa, tá? Eu quero que você vá percebendo todos esses significados aí enquanto você olha para essa carta, porque eu quero que você preencha essa carta com esses significados e se sinta um pouco como esse louco. O que é para você estudar tarô? Você já estudava ou começou agora? Como que é você acessar esses saberes que quebram a lógica que a gente tem aqui, essa lógica racional? Então, aqui, esse primeiro passo é um convite a você dar um passo em direção a uma nova forma de pensar sobre a realidade, sobre o tarô e sobre tudo isso daqui que você vai acessar. Eu
te garanto que no fim dessa jornada você não vai ser a mesma, você não vai ser o mesmo. Então, se coloque diante do abismo, perceba como é estar diante do abismo, feche os olhos um pouquinho, se coloca diante do abismo, lá no alto da montanha, você vê que tem um precipício. Você sente aquele ar rarefeito da montanha. Você sente o vento. Você sente aquele frio na barriga de estar diante de algo que você desconhece, que você não sabe como é. Olha para o abismo. Sente ao que você está se lançando nesse momento. Não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. A garantia é que você não vai chegar lá do outro lado igual. Você dá esse passo? Como é para você acessar novas aventuras? Você se sente tomada pelo medo ou pela coragem? Você acha excitante ou apavorante? Como é para você não saber sobre isso? Não saber o que vai acontecer depois? Como é para você dar um passo de fé? Você já deu muitos passos de fé na sua vida? Aqueles momentos em que você não tem como saber se vai dar certo. Você só tem como dar o passo. Depois você descobre se deu ou não certo. Quantas vezes você já fez isso? E como foi? E se você nunca fez isso, por quê? Eu vou deixar aqui esses questionamentos, porque essa é a energia desse campo, dessa carta. E é assim que a gente começa a nossa jornada do tarô. Esse é o primeiro conhecimento, essa é a primeira abertura. O louco Dionísio é sobre esse vazio, é sobre essa iluminação que vem quando a gente se abre para algo que a gente morria de medo, que a gente não tinha como saber se ia dar certo. Esse é o momento de fazer uma abertura, de abrir caminho na sua vida. É a carta do louco. A carta do louco é interessante, gente, porque ela é a única dos arcanos maiores que sobrou no baralho. Sabe aquele baralho que a gente usa para jogar? Só sobrou ele, o Coringa. E o Coringa, o louco, o bobo da corte, ele aparece em muitas e muitas histórias. Ele é o trickster, ele é o nosso querido Loki, ele é o Coringa lá do Batman, né? Que inverte a lógica das situações. Como que é estar diante desse arcano? Qual é a lição que esse arcano traz para você? O Coringa, ele é uma carta interessante, né? Porque ele pode substituir qualquer carta do baralho, não é isso? É o Coringa. Ele serve para qualquer lugar. Inclusive, vocês sabem que na época, né, que tinha os bobos da corte, eles eram os únicos que tinham permissão para fazerem piadas de situações sérias, de falarem dos segredos ou das situações que estavam acontecendo ali no reino. E sabe por quê que eles tinham essa permissão? Porque eles não eram levados a sério. Então, o louco, ele tem essa característica, ele pode falar a maior verdade sem ser decapitado, sem ser morto, porque ele é doido, ele não sabe o que ele está falando. Ele é bobo. Entende o poder dessa carta? Ele, ao mesmo tempo, ele pode não saber o que está acontecendo e se aventurar por aí, assim, na inocência total. Mas ele também, através dessa abertura, ele também pode acessar uma grande iluminação, um grande saber. Só que como acreditar no louco? Como saber se é loucura ou se é iluminação? Se é verdade ou se é mentira? Como? Ele fica nesse lugar, sabe, nessa entrelinha da vida. Então ele pode ser colocado em qualquer lugar. Ele não tem um lugar. Em muitos baralhos, ele é o zero. Ele é o não lugar. A não existência. O vazio.
Vocês sabiam que o zero, inclusive, na matemática, ele demorou muito para existir? Porque por que eu vou botar o zero se é um nada, né? Como que se conta o nada? Por que eu vou contar com nada? É claro que nos sistemas decimais, onde você vai acrescentando zero para constituir um número maior, é diferente. Mas o zero por si só, ele não tinha muita serventia. Que serventia tem o zero? E, se não houvesse o zero, o que seria dos outros números? Então, o Coringa, o Trickster, o nosso louco, Dionísio, ele está nesse lugar. Esse lugar de, e se for verdade? E se eu acreditar? E se eu der esse passo? É sempre nesse lugar muito ambíguo de existência. E eu convido você para esse lugar nesse momento, porque é ele que vai dar os passos nessa jornada e aos poucos chegar ao final com tanta sabedoria. Então eu quero que você se permita se colocar nesse lugar de e se eu não souber nada sobre o tarô? E se eu me permitir agora, a partir desse momento, pá, me lançar para uma nova forma de conhecimento através dessas cartas? E se através delas eu puder aprender muitas coisas que talvez eu achasse já saber? Sabe esse lugar? Esse é o louco. Aqui tem um negócio muito interessante que fala sobre o louco, que ele fala assim: nós fazemos vasos de barro, observou Lao Tzu, mas a verdadeira natureza deles está no vazio interior. Pensa na utilidade de um vaso. Se não fosse o vazio do vaso, ele não teria utilidade nenhuma. Então, eu, inclusive, tenho um vasinho aqui na minha mesa, que eu sempre deixo ele aqui, que é para ele me lembrar da importância de eu honrar o vazio. O vazio que é tão relacionado ao feminino, do útero escuro, desse lugar, né? E aqui, ó, tem um vasinho, que é sobre o vazio. E é sobre esse vazio que a carta do louco fala. Esse vazio que tudo cria. A partir dele, tudo pode acontecer, não é? Tudo pode ser verdade ou mentira. Essa é a carta do louco. Ele não tem uma lógica. Ele é exatamente esse acesso a uma outra maneira de racionalizar as coisas, outra maneira de perceber o mundo, outra maneira de olhar para si mesmo. Ó, a verdadeira função do vaso está no vazio. Lembra disso. Então, essa carta, nosso querido louco, trickster, ele está nesse lugar de, como eu posso dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso criar o que eu quiser. E eu posso também não criar nada, né? Eu posso simplesmente ser o fim ou o início de tudo, tá? E aqui no comecinho desse livro, esse daqui que eu tô lendo, que eu vou ler ocasionalmente, se chama Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Eu trago esse, eu trago também o próprio livro do Tarô Mitológico, eu trago esse daqui que eu trouxe, inclusive, o PDF para vocês, Tarô e Compêndio, tá? Da Diana Riley, tem lá na bibliografia. E aqui, ó, o louco. Se o homem persistisse em sua loucura, tornar-se-ia sábio. William Blake. Então, o louco, lembra, ele anda por todos os lugares. Ele pode ser qualquer um, ou nenhum deles. Ele é o zero, ele é o grande nada, ele é o grande salto para o abismo. E ele te convida para esse novo movimento na sua vida. Bem-vindos.